Está começando o nosso Patruscast, o podcast da Patrus Transportes. Aqui nós vamos ouvir em cada episódio experiências e ideias que inspiram. O meu nome é Renata Bauman e eu estou aqui com o Marco Antônio Patrus, o nosso vice-presidente, para a gente bater um papo muito legal e inspirador com a Andréia Rocha, coordenadora da Torre de Controles da Patrus Transportes. Sejam todos muito bem-vindos ao Patruscast de hoje. Olá, Andréia, olá, Marco, sejam bem-vindos. Essa semana nós estamos inaugurando aqui o estúdio do Patruscast, que é uma idealização do Marco, e eu queria pedir para ele contar para a gente como que surgiu essa ideia desse novo canal para Patrus Transportes. Renato, obrigado, e é uma alegria muito grande estar aqui hoje, pois o Patruscast ele surgiu como uma oportunidade de nós conhecermos os nossos colaboradores, uma oportunidade dos colaboradores falar das histórias que vivem dentro da Patrus, de uma oportunidade de nós entrevistar os nossos clientes, os nossos fornecedores, os nossos amigos, que contam a sua vida, seus valores, o porquê a história dessa pessoa faz parte da história da Patrus. Então, Andréia, a sua história de vida, ela reflete muito dentro da Patrus. O seu olhar, o seu jeito de ser, é o jeito de ser da Patrus. Então, muito honrado de estar aqui hoje com você e gostaria que você contasse um pouco da sua experiência, da sua vivência dentro da Patrus Transportes. Ô Marcos, só para falar que uma vez a Andréia estava num Patrus Talks com a gente e foi um dos que mais deu ibope. Todo mundo conversava, todo mundo queria pegar e mandar recado para a Andréia, né? Quase 500 pessoas online. Então, esse foi um dos motivos, além dos 22 anos da Andréia aqui na Patrus Transportes com a gente, dela ter sido uma das primeiras aqui a estar aqui com a gente. Porque a Andréia é gente que inspira. Exatamente. Olá, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Andréia Rocha. É muita honra, Marcos, estar aqui hoje. Então, obrigada mesmo pelo convite, pela confiança. Então, pessoal, nessa trajetória, nesses 22 anos, né, para falar um pouquinho de mim, hoje sou casada, tenho um filho que está já há 22 anos, já está aqui na Patrus também. Hoje ele trabalha no tráfego. Eu comecei lá em 2001. Quem é ele, André? É o Paulo André, gente. Se eu esquecer dele, vai puxar minha orelha. Mas está aí encaminhado já, graças a Deus. E para eu encaminhá-lo, né, Renata, a história da Patrus faz parte do caminho dele. Então, quando eu entrei na Patrus, ele tinha um aninho, era novinho. Então, assim, eu sou muito grata pelo que eu tenho hoje em relação ao que eu conquistei aqui na Patrus. Então, assim, vitória, né, a gente está aqui. Então, assim, eu saí de um posto de gasolina, Marco conhece bem, estava no mercado à procura de um emprego. Aí surgiu uma manhã, não me lembro agora a data exata, surgiu uma manhã a oportunidade de participar de um processo seletivo para trabalhar no atendimento. Fui chamada, participei, passei na primeira etapa, participei de 5 entrevistas, gente, não era fácil entrar na Patrus já lá, em 2001. Então, assim, uma das minhas últimas entrevistas foi com a Marina, o qual ela deu o aval realmente, porque ela tinha uma vaga, mas ela tinha na época, tinha 2 candidatas boas, que era eu e a Vanilda, que não trabalha mais aqui, e ela aprovou nós 2. Aí eu comecei lá com a Raquel e estamos aqui até hoje. Então, assim, aprendo muito a cada dia, me dou essa oportunidade de aprender. A Patrus é uma escola, então se a gente se der a oportunidade de aprender, você sai daqui escolado. Então, muito do que eu sei hoje começou lá atrás, vim ganhando essa bagagem aí, mas eu aprendo a cada dia. Então, isso eu não tiro essa oportunidade e falo pro meu time, aprenda por escutar. Às vezes a gente só de estar aqui, você está aprendendo. Então, é uma gratidão ímpar. Sou de uma família de 7 irmãos,
pai e minha mãe ainda são vivos. Meu pai vai fazer 83 anos semana que vem. Ele não gosta que eu chame ele, que ele vai falar que vai fazer 90 anos. A minha mãe também faz aniversário semana que vem. Minha mãe vai fazer 73 anos. Então, assim, é o que eu tenho de mais precioso. Meu marido também trabalha no transporte e nós combinamos que em casa a gente não fala de transporte. A nossa rotina, ela já é, né, puxada no dia a dia, nós já temos muito dinamismo no dia a dia. Então, no nosso ambiente doméstico, a gente quer falar de outras coisas. Viagens, filmes, séries. Eu faço inglês no domingo, que rouba um pouquinho de tempo aí também. Mas a gente prioriza nossos momentos juntos para que a gente tenha aí uma vida mais saudável. Né? Estou aqui hoje bem feliz. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Foi o seu primeiro emprego, a Patrus? Não. Como é que você Não vamos falar de idades? Não, eu tô falando de idades. Esse foi seu primeiro emprego, como foi o início da sua vida profissional? Eu trabalhei, né, eu comecei como caixa no supermercado, com 14 anos de idade. Então, assim, meu primeiro emprego foi a coisa mais engraçada também, esse emprego. Porque eu fui fazer uma compra para minha mãe e tinha que comprar também uma caixa de bombom. Então, eu dei o dinheiro, no caixa estava o proprietário do estabelecimento, e ele não conseguia fazer o troco, ele estava errando o troco. Aí ele falou assim, quanto que eu tenho que te dar mesmo? Eu respondi para ele, eu te dei X, o valor é isso, você tem que me dar tanto. Ele falou, você trabalha? Eu, não. Você pode vir aqui amanhã? Tem uma vaga. Aí eu cheguei em casa com 14 anos de idade, você tem que conversar com pai e mãe, né? Naquela época era permitido assinar carteira. Eu, mãe, o moço do supermercado tem uma vaga lá, eu posso trabalhar? Ela, pode. E aí no dia seguinte voltei. Trabalhei lá por 5 anos. Depois eu precisava estudar. Saí de lá, trabalhei na BH Trans como pesquisadora. Tinham algo, né? Eles estavam reestruturando as empresas de ônibus. Então, assim, eu entrei como pesquisadora. Então, estudava de manhã, Colégio Municipal de Belo Horizonte. Fazia pesquisa para a BH Trans à tarde. E estudava à noite, porque eu precisava terminar o meu 2º grau aí. Então, assim, não foi fácil, mas extremamente divertido, não tinha uma rotina, e aí eu conheci um pouquinho de Belo Horizonte na palma da mão. Formei, entrei no posto de gasolina, na verdade eu trabalhava na loja de conveniência, o posto existe até hoje, mesmo o proprietário, honrado também, pessoa de bem, gosto muito. Trabalhei lá por 5 anos também, histórias boas, muito aprendizado, mas eu precisava de algo mais, e chegou uma hora que também ele tinha que fazer uma transição e eu também precisava crescer. E eu pedi a Deus em pensamento o seguinte, que já era um sonho, tá? Deus, me coloca numa empresa grande, onde eu possa conviver com muitas pessoas, viajar, ter experiência, aprender. E aí, Deus revelou na igreja, porque eu sou uma pessoa que gosto de ir à igreja, Deus revelou o pastor na igreja que ele estaria me colocando numa empresa grande. Eu já te contei isso e colocou isso em um livro. Estaria me colocando numa empresa grande, que eu ia viajar, que eu ia conhecer muitas pessoas. O que eu pedi a Deus, Deus revelou o pastor na igreja, que me trouxe isso em revelação. Então, quando eu falo assim, eu estou aqui há 22 anos, não é só pela Andréia. Deus me colocou aqui. Claro, a oportunidade que vocês me dão de aprender, a confiança que vocês têm com o meu trabalho, faz parte dessa permanência aqui. Mas eu também tenho que agradecer muito a Deus por ter ouvido o meu coração lá atrás, com esse sonho, com esse desejo, e é o que eu vivo hoje na Patrus. Eu falo com gente lá do Rio Grande do Sul, falo com gente lá de Fortaleza, gente da Bahia, eu falo o tempo inteiro, convivo com clientes, faço benchmark com grandes empresas, a gente aprende muito, e aqui dentro, a confiança que a gente tem das nossas lideranças. Então é uma honra, eu me sinto honrada pelo cargo que eu tenho hoje, a ocupação que eu tenho aqui e, sim, toda a liberdade que eu tenho. A gente pode inovar na Patrus. Então, assim, às vezes eu tô lá, a gente acorda de madrugada, tem uma ideia, eu acho que a gente poderia fazer isso. Chego aqui, compartilho a ideia, os diretores compram isso muito bem, porque enxergam que gera valor para o negócio, e aqui estamos. Então, assim, gente, isso é ímpar. Não é toda empresa que dá a oportunidade para o colaborador chegar, opinar, falar, ser ouvido. Então, eu agradeço muito por isso. Legal, eu tô vendo aqui, assim, uma das perguntas que a gente tinha aqui, né?
era em relação às expectativas. Se você encontrou aqui aquilo que você tinha de expectativa, eu acho que você está respondendo aí pra gente. Sim, realizada. Eu me sinto uma pessoa realizada. Muito bacana, André. Todo mundo sabe que você é uma guerreira, que você é uma lutadora. Então, as pessoas gostam de ouvir os casos, as histórias da Patrus. Qual foi o caso que mais te marcou, mais bacana, assim, que você possa compartilhar com os nossos ouvintes? Foi um susto para mim, gente, em 2008, até para vocês entenderem um pouquinho, em 2008, celular ele estava se tornando popular, né? Não é todo mundo que conseguia ter um celular. Então, o Marcelo Patrus tinha ido numa feira no sul do Brasil, lá ele conheceu o Dispara, da Compare Anytime, e aí ele trouxe, né, na época, uns contratos, uns folders explicando o que era o Dispara, e eu nem celular tinha. Então ele me chamou na sala dele, nessa época eu já estava no TI, que foi uma solicitação da Marina para a gente fazer um intercâmbio lá, né, unir a operação com a tecnologia. É um momento que foi muito gratificante. E aí o Marcelo Patrus me chamou um dia e falou assim, eu preciso disso aqui funcionando na minha empresa. Gente, eu nem tinha celular. Então assim, li, gostei do desafio, a proposta, a oportunidade. Saí daqui, passei ali no Itaú Power Shop, comprei meu primeiro celular, dividido lá em 24 vezes, porque se eu tinha uma missão de treinar os motoristas a utilizar o SYNC, eu precisava primeiro dominar o celular. Então assim, ele me deu o desafio, não perguntou como, ele falou assim, eu gostaria de ver implantado na minha empresa. Então assim, eu vi ali, que né, às vezes a gente deixa a oportunidade passar. Então assim, eu peguei como verdade, precisava colocar realmente para funcionar a ideia, porque já era um sonho meu lá atrás, vou explicar esse sonho. Então a gente trouxe isso e aqui estamos, aprendi a mexer e estamos aí com o SYNC hoje funcionando, 14 anos já implantado na Patrus. Por que eu tinha um sonho de ver um SYNC funcionando? Gente, no atendimento antigamente, você não tinha abrir a tela lá e via a baixa realizada, não. Você tinha que sair ligando para cada motorista. E era um negócio, você tinha que ligar para cliente, era, né, o telefone é difícil, o motorista... não tinha um celular, então ligava para o cliente para saber do motorista. Quando eu entrei em 2001, não tinha celular, e a gente ligava para os clientes e falava assim, motorista da patrulha já passou aí? Quando ele passar, você pede para ele me ligar? O coitadinho pegava as fichas, ia no orelhão e ligava pra gente para falar o que te entrega ou não. Então essa era a luta. E alguém comentou comigo na época que na Kiko Azer, que era uma transportadora que existia, tinha um pager que o motorista imputava as informações lá. Sonho de novo. Então eu falei, não, na patrulha tem que ter um pager desse. Eu não consigo ficar ligando para o motorista. Então assim, já me incomodava a gente ter que esperar o motorista ligar para falar para baixo. Então uma coisa vem linkando a outra. Então quando eu olho para trás hoje, a gente vê os motoristas usando, a gente vê o SYNC evoluindo, ele sendo o carro-chefe da Patrus, 97% das nossas entregas hoje serem baixadas via SYNC, gente, é ímpar. Porque eu sei o que eu já vivi lá atrás e o que a gente tem hoje. Então é grandioso, isso me marca, isso me traz numa vertente diferenciada, porque isso foi permitido inovar. Muito bom. Então, já que você falou em inovação, eu gostaria que você falasse das referências, referência profissional. Quem te ajudou na sua carreira aqui na Patrus, quem te inspirou aqui na empresa, quem te ajudou, quem pegou na sua mão, que te empurrou para frente? São muitos, gente. Então, assim, olhando por esse prisma... Não seja política. Não estou sendo política. Agora eu estou sendo justa. Eu sou uma pessoa muito justa. Então, assim, se eu falar para você hoje uma referência de liderança, hoje, para mim, é o Marcelo Patrus. E isso eu tenho... você puxa saco dele, você gosta dele. Não. Ele tem algumas atitudes que faz ser diferente. Ele entende o cliente, entende o negócio. Ele consegue fazer esse link. Sem ser ofensivo para ninguém. Então, assim, e não é comercial. Não é porque ele é comercial. Ele atua mesmo. Você vê, e isso é verdade. E eu gosto de verdade. Um dos meus valores é verdade e justiça. Então, eu vejo isso nele. Ele não maltrata ninguém para ele ser o que ele é. Não desfaz de ninguém para ele ser o que ele é. Muito pelo contrário. Não é muito diferente de você, Marco. Você também tem esse viés, mas ele, juro, ele consegue como que eu falo?
me moveu o olhar mais de perto, tá? Mas Marina pegou muito na minha mão. Marina me conduziu muito. Eu já tive momentos de altos e baixos. Marina chamar na sala dela e falou assim, você tem que seguir por esse caminho, um coach mesmo. Marina foi muito coach. Profissionalmente, a Raquel, ímpar, ela me ajuda até hoje. Para mim, é uma pessoa que conhece de processo, domina, entende a necessidade de cliente, me ensina. Tive o Sérgio do TI, também me ensinou muito em tecnologia, o que é que pode, o que é que não pode, o que é ofensivo, o que não é ofensivo. E hoje estou com o Silvio, que é um cara que visa inovação. Então, assim, acho que a fome com a vontade de comer tá junto, porque eu também não gosto de ficar fazendo mesmices. Eu gosto de inovar. Se a gente pudesse, a gente inovava todo dia, mas a gente também tem que ser pé no chão, porque não adianta a gente ter uma Ferrari e não saber nem dirigir um Fusquinha. Essa é a minha visão. Então, inovação tem que ser algo que todo mundo vai conseguir usar. Então, vamos lá. O que você aprendeu aqui na Patrus e que você está carregando na sua vida? O que eu aprendi na Patrus, que eu tinha uma dificuldade ímpar, saber ouvir. Eu pensava e falava, às vezes achava que eu era verdadeira, achava que é a minha razão, e às vezes não, às vezes a opinião do outro conta, às vezes a ideia do outro sim é melhor que a minha. Então aprendi isso muito nos coaches, tenho trazido isso para o dia a dia. Pergunto muito para a minha equipe, o que vocês acham de melhor, o que a gente pode fazer. Aprendi a perguntar antes de tomar como verdade. Isso eu levo para a vida, na minha casa, com meus irmãos, meu próprio filho, meu marido. Não é o que eu acho. O que todo mundo vai fazer que é em consenso. Então eu tenho que ouvir, aprender a ouvir. Que ótimo, André. E agora uma pergunta que ela é bem interessante, né? Que conselho você daria hoje para você mesmo, para aquela Andréia que entrou aqui 22 anos atrás? Ou pode ser para o Paulo André também, né? Qual conselho você daria para você mesma quando entrou ou para o seu filho que está começando agora aqui na Patrus? Pessoal, não existe uma receita de bolo. E quando eu olho para trás hoje, claro, se eu pudesse voltar lá atrás, eu estudaria mais, eu ainda estudo hoje. E o conselho que eu dou para o Paulo André é estudar mais. E para as pessoas que estão me ouvindo, estudem. Conhecimento nunca é demais. A gente nunca perde por aprender. Não pensem em vocês que não faz diferença. Faz total diferença a gente buscar conhecimento. Então, assim, para o Paulo André, eu já estou no pé dele, ele sabe. Buscar aí uma faculdade, um curso, ele já tem outros cursos tecnológicos. Tecnólogos, depois edita essa parte. Mas tem que ter uma faculdade, você tem que ter um diploma, o mercado exige isso. Então você tem que se propor, né, se proporcionar isso para você continuar evoluindo profissionalmente como pessoa. Então, André, você falou do Paulo André. Você falou alguma coisa que eu tenho muito orgulho, que é o nosso programa Jovem no Transporte, que dá oportunidade para os filhos de colaboradores crescerem, conhecerem a nossa cultura, aprimorarem os conhecimentos. Então, eu acho muito bacana. Então, você é um exemplo clássico de uma empresa que está dando a oportunidade para que a família se desenvolva. Então, muito bacana. Então, eu queria, para finalizar, que você deixasse uma mensagem, uma frase, um pensamento final que servisse de inspiração para todos nós. Nossa, me pegou de surpresa, gente. Mas tem uma frase sua que eu gosto muito. Gosto demais. Meu marido, inclusive, tem ela no perfil do celular dele. O homem vive de sonhos. Imagina se lá atrás eu não sonhasse. Imagina se lá em 2001, quando eu queria trabalhar como executiva, eu não tivesse sonhado em estar aqui hoje. Imagina se lá atrás eu não sonhasse com uma inovação de ter o Sync hoje. Então a gente não pode abandonar. Então eu tenho outros sonhos na vida pessoal. Eu sonho ainda em ver essa Patrus realmente sendo top das tops, né? A melhor transportadora, vamos dizer que nacional, depois mundial. A gente tem potencial para isso, temos pessoas para isso. Então, se eu tiver que deixar hoje uma mensagem, vamos sonhar e vamos tentar buscar aí que o nosso sonho se torne realidade. A gente não pode desanimar. Às vezes é difícil, não é fácil não. É levantar cada dia, na hora de uma invertida, na hora de um não, você desanima, volta, começa de novo, tenta por outro caminho, seja forte, lute, coloque Deus na sua vida, entregue para Ele, né, os seus sonhos,
que ele vai te ajudar. E tenha pessoas que confiam no seu trabalho, que vai favorecer com que isso aconteça. Muito bom. Quer fazer o fechamento, Renata? Olha, eu quero agradecer a Andréia, né? Agradecer ao Marco, agradecer quem está atrás das câmeras. Obrigada, Estela. Obrigada a você que está ouvindo e acompanhando aí com a gente esse episódio do Patruscast. E falar o seguinte, quem participa aqui com a gente ganha uma canequinha dessa, que é uma canequinha super especial, super exclusiva, só para quem já participou. Amém. Se você tiver vontade de participar aqui com a gente, entre em contato com a comunicação, que a gente vai tentar marcar um bate-papo com você também, né? E se você for convidado, não fuja, faça igual a Andréia, venha e participe com a gente. A gente espera que tenha sido bom para vocês, porque para nós foi ótimo, né, Marco? Para nós, espetacular, recordar é viver. Eu lembrei de várias histórias, é verdade. Só tem um detalhe nessa história importante, André, que eu te entrevistei, André. Tá vendo aí, ó? Eu lembro direitinho da loja de conveniência. Isso mesmo. Entendeu? E eu fico feliz que você faz parte da equipe da Patrus por 22 anos. E é esse o jeito de ser, que é o jeito de ser que a Patrus precisa que os colaboradores tenham. Esse jeito de ser, essa energia toda que vai levar a empresa para frente. Então, muito obrigado, muito feliz, parabéns, sucesso, e que o Paulo André tenha também muitas histórias belas como você tem para contar. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Gente, esse foi mais um Patruscast com experiências e ideias que inspiram. Até a próxima!